Bem-vindos ao podcast Rota Espiritual. Vocês perceberam que hoje tá um pouco diferente, né? Eu que tô apresentando. Mas por que eu tô apresentando? Quem é o meu convidado hoje? Vou colocar nele. E eu mesmo. Gilvan Arruda, produtor digital. Vamos falar hoje sobre Esperanto. Olha que legal, tem tudo a ver com rota espiritual, com espiritualidade. Vamos começar porque ele é top dos top nesse assunto. Vamos lá, primeira pergunta para Gilvan Arruda. O que é Esperanto e qual é a sua história? Qual que é a história do Esperanto? Bom, primeiro, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, no seu horário que você está assistindo. Hoje os papéis estão invertidos exatamente porque é um tema que eu há tempos queria trazer. Como a gente teve um contratempo convidado essa semana, eu me dispus aqui a vir falar sobre Esperanto, tá? E por que eu? Eu sou o maior especialista do mundo nisso aí? Não. Sou professor? Não, apesar de já ter dado aula. Mas porque eu fui estudante de Esperanto e eu tive uma história muito interessante com essa filosofia, esse idioma. Mas vamos começar. O que é o Esperanto? Estou até aqui com livros, tal. Depois, ao longo do bate-papo, a gente vai falando sobre eles. O que é Esperanto, pessoal? O Esperanto é um idioma que foi criado por um médico polonês e oftalmologista, a especialização dele, que é um idioma que seria de fácil aprendizagem para qualquer pessoa na Terra. Então, hoje a gente tem os ocidentais e os orientais, tem os russos lá com o alfabeto cirílico. Então, a gente tem idiomas dos mais diversos na Terra. E que o que é fácil para uma pessoa que tem como língua nativa o português, por exemplo, é muito difícil para ele entender e estudar o mandarim. E da mesma forma, quem é do Japão, quem é da China, quem é da Coreia, quem é da Rússia, para aprender as línguas de origem latinas, tem dificuldade também. O Esperanto seria o meio do caminho para todo mundo e uma língua fácil, criada a partir da lógica, tá? E quem criou esse idioma, como eu disse, foi esse médico, Dr. Lázaro Luiz Zamenhof, lá nos idos de 1887. Então ele criou esse idioma, compilou, porque ele era um cara muito, muito estudado, né? Compilou várias culturas e acabou criando o idioma Esperanto. E não é, por ele ter sido criado esse idioma, tinha uma frase que nós falávamos muito, Vanessa, nas nossas aulas, nos nossos grupos de Esperanto, que era o seguinte: Tiu popolo creis sian lingvon. Sed Esperanto estas da língua que o creis sian popolon. Pera, você falou em Esperanto. Ah, que legal! E a tradução é: todos os povos criaram sua língua, mas o Esperanto é a língua que criou seu povo. Oh. Então é muito interessante. E aí, ao longo do bate-papo, eu vou dizer por que o Esperanto e a espiritualidade tem tudo a ver, tá? Tá, então vamos lá. Fala um pouco então do movimento esperantista no mundo. Pois é. Como o Esperanto é uma língua que não tem um país, ninguém nasce como língua nativa falando Esperanto, ele se difunde através dos clubes de Esperanto, que são pequenas reuniões de pessoas que pegam os manuais, os livros, a literatura que existe e começam a estudar o Esperanto por conta própria. Aí depois essas pessoas acabam se organizando nesses grupos e se organizando em federações. Dentro de cada país, normalmente tem uma federação, que acaba sendo bacana para duas coisas. Primeiro, correspondência internacional. Então, na época que eu fazia parte de um grupo de Esperanto, não existia a internet como nós temos hoje. Nós nos correspondíamos por cartas. E como é que você encontrava um correspondente para você aprender sobre cultura espanhola, sobre cultura angolana, sobre cultura portuguesa, sobre cultura francesa? Você não tinha acesso a essas coisas, a não ser que você fizesse um intercâmbio, tivesse parente morando fora. Nos clubes de Esperanto, não. A partir do momento que você se filia, por exemplo, aqui no Brasil, existe a Brasília Esperanto Lingvo, que é uma associação de esperantistas brasileiros, fica a sede em Brasília, né?
Então você se filia, você tem acesso a um catálogo de endereços e correspondência naquela época, né? Dos esperantistas pelo mundo, das associações. Então você se correspondia com as associações mandavam correspondentes, e eu lembro que na época eu tinha uns 4 correspondentes pelo mundo, na Espanha, tinha um na África do Sul, se eu não me engano, tinha um correspondente, não lembro se era na Suíça, uma coisa assim. Então era legal porque a gente trocava cartas, todas em Esperanto. Então eu escrevia e mandava para eles. Por quê? O nosso grupinho era um grupinho em Potirendaba. Nossa professora saudosa Maria Rosa de Ângeles, que hoje já está na espiritualidade, uma pessoa com uma sabedoria incrível, uma mulher que faleceu ano passado, com 90 e poucos anos, que era paraplégica, e por conta disso, a companhia dela ao longo da vida foram os livros. Ela foi uma das maiores colecionadoras brasileiras de bíblias, em vários idiomas. Inclusive, ela tinha a Bíblia em Esperanto, traduzida diretamente do aramaico e do hebraico para o Esperanto. Então, a gente conseguia estudar teologia, por exemplo, com a Bíblia do Esperanto, pegando referências direto da fonte, né? Que foi, se eu não me engano, o próprio Zamenhof que fez essa tradução. Enfim, então, a nossa professora Maria Rosa de Ângeles, formamos alguns grupos. Eu fui um do primeiro grupo. Eu, meu amigo Thiago, que inclusive se vê esse vídeo agora, um abração, teve aqui recentemente no Brasil, mora no Canadá. Tem uma outra amiga, Fernanda, também, que estudou conosco, que mora também no Canadá. E foi muito interessante, porque lá, nesse grupo que nós tínhamos, que era pequeno, um estava estudando espanhol, o Thiago, por exemplo, estava estudando francês. Eu estava estudando italiano. A Maria Rosa estava estudando russo. Então, o que acontecia? Quando nós nos reuníamos para estudar Esperanto, a gente tinha um intercâmbio de vários idiomas, que era muito legal. Naquela época enriqueceu demais, não posso falar a minha idade, mas isso faz mais de 25 anos. Ah, conta. Mas enriqueceu demais porque a gente aprendeu muito usando o Esperanto como ferramenta, né? E para finalizar essa pergunta, depois nós tivemos alguns grupos de estudo, inclusive chegamos a montar dentro de escolas, no qual eu fui professor de uma das turmas, grupos de estudo de Esperanto, porque era considerado pelo Estado uma possibilidade de como se fosse um curso de extensão que você podia oferecer numa escola estadual. Enfim, então essa foi a minha início no idioma Esperanto. Completamente esses grupos dissociados de religião, tá? Fique bem claro, lá na frente que eu vou fazer a ligação. Ah, legal. Como é o aprendizado da língua e a gramática? É complicado? Pois é. O legal do Esperanto é que a gramática dele é facilitada. Todo idioma tem muita complexidade para você aprender. Então, por exemplo, você fala homem e mulher no português, são 2 substantivos, mas que têm uma pronúncia muito distinta e isso aí a gente fala em filologia, uma origem etimológica da palavra mais distante. Se os linguistas estiverem assistindo aí, por favor, me perdoe pelos erros talvez que eu cometa. Já no Esperanto, não. Tudo parte de uma gramática muito simplificada. Primeiro, ela tem apenas, do começo ao fim, do curso básico ao avançado de Esperanto, 16 regras. Só isso? Só, de gramática. Todas as palavras, todo o vocabulário, e aqui eu estou com um dicionário de Esperanto para o português, ó, tá? Todas as palavras no Esperanto, elas são formadas de um radical, né, de um centro, e você vai adicionando prefixos e sufixos. Então é uma das regras da gramática. Por exemplo, o substantivo pai em Esperanto é patro. Todo substantivo termina com o. Então, se você tem pai como patro, você quer colocar mãe, você tira o o, coloca um sufixo in, patrino.
Então continua sendo substantivo porque termina em o, mas ficou feminino. Toda palavra no masculino, você coloca o IN, vira feminino. Aí você pega assim, pai, tá, patro. E o avô, que na verdade é a mesma origem, né? Você coloca um prefixo, bo, patro. Avó, bo, patrino. Então ela tem uma lógica muito interessante. Os verbos. O verbo no original, sem a conjugação nem nada, ele termina em i. Todo verbo. Né? O verbo ser, por exemplo. Vou pegar até aqui no dicionário. Quer ver que bacana? Vamos pegar aqui um verbo. Aqui, ó. Vamos pegar, ó. Rascunhar. Um verbo qualquer. Esquise. Rascunhar, esquise. Né? Então, ele tá na origem. Agora, você quer conjugar os tempos verbais, você coloca um sufixo. Esquisas. Esquisos. Então, você tem presente, passado, futuro, condicional. É sempre uma palavra central com um sufixo ou um prefixo, tá? E assim por diante. Então, com isso, o Esperanto tem muita facilidade de ser aprendido por conta disso. Quer ver? Deixa eu pegar outras regras aqui que eu até anotei para não me perder, né? Ele tem uma gramática muito simplificada, muito simplificada. Cadê aqui? Recente. Esperanto. Aqui. Quer ver as outras regras de gramática? Ah lá, tipo, artigo definido. Você só tem artigo definido. O, a. Os, as. Não tem artigo indefinido. Uma. Então, tudo é lá. Lá patro. O pai. É uma das regras. Segunda regra, substantivo, todo terminado em o. Se você quer colocar no plural, pais, uma reunião de pais. Patroi. Então, você coloca um J no final, que tem som de I. Muito interessante, né? Os adjetivos, termina em A. Então, todos os adjetivos, na hora de você qualificar uma pessoa que é bela, tal, termina em A. Os verbos, como eu disse, as, presente, is, passado, os, futuro, condicional, os, imperativo, o, toma você, tal coisa, termina em u, né? E assim por diante. Advérbios, quinta regra, termina em e. Pronomes pessoais, olha só que legal os pronomes pessoais. Eu, mi, mi estas, lernanto de Esperanto. Eu sou estudante de Esperanto, né? Você, vi, mi, vi. Ele, li. Ela, she. Só que não é she igual do inglês. É um S com acento circunflexo no S, porque no Esperanto você acentua tanto vogais quanto consoantes. De, ele, ela, no neutro. Ni, nós. Ele, elas. Oni, a gente. É um grupo, né? E assim por diante. O plural, como eu já falei, com J. Acentuação, como eu disse, você acentua tanta palavras, tanto consoantes como vogais. Por exemplo, jornal em Esperanto é jornalo. Então é com J, só que com acento circunflexo. Jornalo. Outra coisa, preposição. A preposição, ela tem a questão do acusativo também. Então, quando você fala tio popolon crei sian lingvon, então você coloca que o centro da frase está ali. Um N no final da palavra. Negação. Ne. Então, mi, ne, comprenas.
Ele lembra um pouquinho de espanhol, não lembra? Lembra espanhol, lembra italiano, lembra russo, nessa coisa de acentuar consoantes, né? Interrogativa, chu. Chu, só que você escreve C, acento circunflexo U. Então, o C normal é tsi. Por exemplo, CI, tsi. C, com acento circunflexo, I, ti. Tsi, ti. Então, a pronúncia. Interrogativo. Não, é isso aí que eu falei. Adjetivos possessivos, né? Mia, via, seu. Comparativos, pli, né? Que seria mais pessoas. Mal pli. Então você coloca um sufixo, mal, pli depois. Conjugação. Por exemplo, cai, e. Então é a soma, né? Au, com acento circunflexo de ponta cabeça. Assim, em cima do U. É ou, sed, mas. E assim por diante. Essas são as 16 regras básicas do Esperanto. Parece complexo, pessoal, mas eu devo ter gastado aí, sei lá, 7, 8 minutos para explicar toda a gramática do idioma. A partir daí você faz tudo. Nossa. Mas ele lembra... Eu consegui identificar um pouco mais no espanhol. Não sei se é por quê. Algumas palavras são muito parecidas com o espanhol e com o italiano. Você fez italiano, né? Fiz italiano. Como você vê a conexão entre o Esperanto e a espiritualidade. Aquela alma que a gente comentou. Agora que nós vamos entrar no tema do podcast. Ele deu uns spoilers pra mim antes de começar. Exato. Agora que a gente entra no tema do podcast, Rota Espiritual. Olha que coisa interessante. Quando eu fiz Esperanto, a minha professora era uma bibliotecária, Maria Rosa de Ângeles. Então ela não tinha envolvimento religioso com religião nenhuma. Ela propagava apenas o conhecimento, certo? Então ela deixava muito claro que o Esperanto tinha nada a ver com o espiritismo. Mas se você pegar aqui, ó, o dicionário de Esperanto foi publicado por quem? Pela FEB. Ó, Federação Espírita Brasileira. Por quê? Por conta de um fator muito interessante que eu fui descobrir quando eu já estava na doutrina espírita. Estava lendo um livro chamado Memórias de um Suicida, psicografado por a Dona Ivone do Amaral Pereira, do espírito Cândido Camilo, esqueci o último nome, que foi um escritor português que se suicidou, foi para o umbral, passou lá um sofrimento atroz e depois ele foi recolhido por trabalhadores da luz e levado para uma colônia chamada Colônia Maria de Nazaré. Olha só que coisa interessante. A mãe de Jesus, Maria, ela tem uma agremiação, uma confraria, né? uma equipe espiritual na espiritualidade que cuida exclusivamente de espíritos suicidas. Porque o espírito suicida, ele vai sofrer muito no plano espiritual. Se ele está sofrendo aqui, por isso é levado ao suicídio, lá é milhares de vezes pior. E às vezes o cara fica preso por décadas, séculos, no Vale dos Suicidas. Quando ele é recolhido, ele está despedaçado, esse espírito. E ele é levado para a colônia Maria de Nazaré. Então, lendo esse livro, num dado capítulo, que o Cândido Camilo está já recuperado, já está um pouco mais são, começa a visitar os vários departamentos da comunidade, que nem no filme Nosso Lar. E lá ele se depara com a Universidade de Esperanto. Quando eu li aquilo, para mim, sabe quando faz sentido, assim, tudo vai se encaixando? Falei assim, caramba, por isso que é essa ligação tão forte do Esperanto com o Espiritismo. Aí se você for pegar várias outras obras, tanto de André Luiz quanto de Emmanuel, como Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, o próprio Kardec, na Revista Espírita, fala sobre Esperanto. O que acontece? Na espiritualidade, antes de existir na Terra, esse idioma foi criado lá. Dr. Zamenhof veio imbuído de criar esse idioma lá da espiritualidade, antes de reencarnar.
Por quê? Porque na espiritualidade os espíritos também fazem intercâmbio, né? Às vezes o cara é da Itália, desencarna no Brasil, é acolhido aqui. Então precisa haver uma linguagem que seja mais universal e não uma linguagem comercial. Hoje o idioma que domina o mundo é o inglês. Por quê? Porque ele é melhor? Porque ele é mais fácil de aprender? Não. Pura e simplesmente pelo dinheiro, pelo poder comercial que os Estados Unidos têm no mundo. Da mesma forma que outrora a Inglaterra. Então, na espiritualidade já existe um movimento secular de vários séculos atrás, desde a Idade Média, de trazer alguma forma de comunicação menos amarrada a um país, né? Acredito que até perto desse movimento esteja ligado à questão da internet também. Então lá na espiritualidade tem universidades, escolas de Esperanto. Foi aí que veio a minha surpresa. Eu falei, caramba, eu estudei quando jovem lá, Esperanto, e agora na doutrina espírita, estudando Esperanto de novo, achei fantástico. Então essa é de fato a conexão. Você pode estudar Esperanto sem ter ligação com o espiritismo? Pode. Mas fique sabendo que no mundo espiritual, que não há preconceito de religião nem nada, onde o que é real e ponto, existem escolas e até universidades de Esperanto. Por um motivo muito simples. Criar um movimento de fraternidade universal. A Maria Rosa, que foi a quem me ensinou Esperanto, na época da Guerra Fria, existia o tal muralha de ferro, né, dos russos, que algumas pessoas iam presas e depois nunca mais se tinha contato. Através de toda a manobra dos correspondentes esperantistas, conseguiu liberar um brasileiro preso, né, pela muralha de ferro, que foi liberado pelo movimento esperantista. E a Maria Rosa colaborou com isso também. Interessante, né? Nossa, muito legal. Vamos lá. Eu adorei esse negócio do... Então você já sabe que um dia você vai aprender Esperanto. Só espero que não seja por essa via. Né? Você desencarna assim dessa forma, não é legal. Tem que ter o lado cômico, né? A gente não pode deixar passar. Tem que ter aquela coisa engraçada aqui no Rota. Quais são as principais menções ao Esperanto na literatura espírita? Exato, é isso que eu falei. O primeiro que eu descobri foi o Memórias de um Suicida, né? Mas aí, se você pesquisar, por exemplo, no A Caminho da Luz tem, no Consolador tem, Os Mensageiros, as obras, em sua maioria de Herculano Pires, o Espírito, tem muita menção sobre o Espiritismo. E é interessante que dentro desses dois livros aqui, A Caminho da Luz e O Consolador, ambos de Emmanuel, é interessante que Emmanuel fala do paralelo da missão do Esperanto na espiritualidade e da missão espírita na Terra, que é de fato a fraternidade, a igualdade, a união dos povos, sabe? A busca por não o dinheiro, o lucro, mas a felicidade, né? A gente trabalhar para que o outro, para que o nosso amigo tenha uma vida melhor, né? Tem até um outro livro aqui, ó, Senza Zieti Tra Niamondo, quer dizer, os sem pátria, né? Os não nascidos de alguma pátria pelo mundo. Então esse livro aqui do Ledon, porque a pronúncia no Esperanto é sempre fechada. Outra regra, Esperanto é sempre paroxítona, todas as palavras. Então você não deve estar preocupado como que pronuncia uma palavra. É da forma que lê e sempre paroxítona. Não existe a história de oxítona, proparoxítona e tudo mais. Então esse livro aqui é legal porque você vê, ele parece uma capa de passaporte, né? Toda carimbada e tal. Que ele fala de experiências de várias localidades, aqui tem algumas, ó, de várias localidades de grupos esperantistas, certo? Então é muito interessante, é muito bacana de ver, tá? Então, de fato, hoje esse movimento está bem espalhado exatamente por essa mesma inspiração
da doutrina espírita a respeito da fraternidade, da vida em grupo, em comunidade. Quais são as principais menções ao Esperanto na literatura espírita? Não, já falei agora. Pode nos falar mais sobre a Universidade de Esperanto mencionada em Memórias de um Suicida? E qual é seu propósito no plano espiritual? Você tem esse livro ainda? Eu tenho em PDF. Tenho. Mas veja só, é aquilo que eu estava falando. O Camilo Castelo Branco... lembrei branco. Lembrei branco. E assim, é interessante porque me parece que é quase como se fosse um curso de diplomatas, sabe, essa universidade, onde as pessoas participam dos estudos lá exatamente para promover a questão diplomática na Terra. Através de um país, mostrar sua cultura para o outro. Dentro do movimento esperantista, não só as correspondências, mas existe muito também troca de intercâmbio. Então você vai lá para a Alemanha, o alemão vem para cá, como os movimentos que existem dentro do Lions, Rotary, enfim, e tantas outras agremiações de pessoas que trabalham com intercâmbio, né? Então, é muito interessante que me parece que por não ser um curso apenas, é uma universidade completa a respeito disso, ela aborde vários temas espirituais, vários temas de linguística, como também temas humanos, né? De sociologia, de filosofia. Então, é bem, bem legal. Ali é um pouco rascunhado e resumido, né? Mas me parece que é uma faculdade que tem muito mais a pretensão de ensinar a pessoa a diplomacia do que pura e simplesmente o idioma. Em Os Mensageiros de André Luiz, André Luiz menciona o uso do Esperanto em colônias espirituais. Como isso se dá e qual a importância disso para os espíritos? O que acontece, pessoal? Eu já acompanhei vários casos, mediunicamente falando, não necessariamente porque eu, da minha mediunidade, tive contato, mas através de muitas outras pessoas, né? Nós somos espíritos eternos. Então, nós reencarnamos milhares de vezes em todas as culturas que existem na Terra e até culturas de fora, antes da Terra ser habitada por humanos, tá? É uma questão de fé, concordo, você não precisa necessariamente crer nisso, mas vamos fazer um exercício, né? Vamos fazer um exercício de raciocínio. Digamos que você, há 3 reencarnações atrás, você teve uma vida na França muito feliz. Muito feliz. Aquela vida foi maravilhosa. Você teve uma esposa, um marido, filhos, família, amigos. Teve sucesso na sua carreira. Então, foi uma vida que você ficou marcado, né, na sua consciência espiritual. Tá bom. Aí você desencarna, reencarna numa outra reencarnação em Portugal, desencarna, reencarna na Amazônia, desencarna, reencarna aqui em Rio Preto. Tá. Caiu aqui em Rio Preto. E aí vai indo. Beleza, são experiências. Mas qual foi a última que te marcou? A experiência na França. Então aquilo ficou preso no seu DNA. Eu já tive contato de pessoas que deram comunicação em centros espíritas que elas tinham se esquecido da sua última reencarnação como brasileiro. Inclusive até o idioma. E voltaram para a consciência de uma outra encarnação. Então pode acontecer. A pessoa, o espírito, é muito complexo. Com isso, ele estava ligado ao Brasil e tinha que ir para uma colônia espiritual no Brasil, mas não falava português. E aí? É mais fácil você ensinar ele a falar o francês ou o esperanto? Então, talvez, nesse ponto, como André Luiz cita nos Mensageiros, ela tem essa função exatamente de conectar os povos.
Então é uma missão nobre que existe na espiritualidade também para tentar resolver esse intercâmbio de comunicação através do idioma Esperanto. Nós sabemos que existem outros meios? Sabemos. Tem na colônia Maria de Nazaré um capacete que para mim me recorda muito esses protótipos que tem hoje de eletroencefalograma, que eles colocam na cabeça dos caras, mas que faz uma varredura e lê o cérebro mesmo e desperta memórias numa tela holográfica. Tem outros equipamentos que nem hoje a gente usa a nossa tradução simultânea via Google e tantas outras ferramentas. E assim por diante. Existem essas ferramentas? Existem. Mas às vezes o espírito está num plano, e principalmente os suicidas, que é tão denso, que nesses equipamentos eles conseguem ser utilizados. Então tem que usar o beabá mais rudimentar. Então talvez nesse ponto também o Esperanto seja útil. Então praticamente você está respondendo a outra pergunta, porque o Esperanto é considerado uma língua adequada para promover a comunicação universal no plano espiritual. Exato. Então é bem por aí mesmo. E aí eu posso dizer que não só o Esperanto enquanto língua, mas o Esperanto enquanto cultura. Uma vez que você se habitua a fazer parte de grupos, a fazer parte de agremiações, associações, grupos de pessoas pelo mundo, você se acostuma a ser um cidadão do planeta. E não um cidadão da rua 15 de novembro em São José do Rio Preto. Entendeu? Então você se abre para as relações também. Então eu acredito que essa função sociológica também é muito aproveitada na espiritualidade a partir da cultura e de toda essa bagagem, né, de relacionamento que o Esperanto pode trazer. Qual é a visão dos espíritos sobre o futuro do Esperanto na Terra? Ele realmente pode se tornar uma língua universal, como previsto por alguns espíritos? Pois é. Existe esse anseio de que o Esperanto, e aí eu não sei se seria esse formato que nós conhecemos hoje, eu acredito que num futuro distante nós teremos uma comunicação sem barreiras, né? Seja por um chip neural, seja pelo aprendizado de uma segunda língua. Tanto é que existe no movimento esperantista uma filosofia que diz o seguinte, não importa qual a tua língua materna, mas o teu segundo idioma bem que poderia ser o Esperanto. Por quê? Como eu disse lá atrás, no meu grupo tinha um que estudava francês, outro espanhol, eu italiano, a outra russo, e assim por diante. E nós estávamos ali todos para aprender Esperanto. Então, a partir do Esperanto, também fica mais fácil você aprender outros idiomas, porque ele te faz entender algumas coisas que no português não tem. Então, isso é legal. E alguns vocabulários de cunho latino fazem muito sentido, porque você acaba tendo uma noção do que é aquela ciência chamada filologia, que é o estudo da origem das palavras. Então você acaba indo a entender o cerne das palavras e não simplesmente decorar vocabulário. Então com isso você exercita a mente também para que em outros idiomas você pense, olha, por que será que tal coisa, né? Doma é casa, né? No latim. E no Esperanto é domo, porque ele tem que terminar em o para ser substantivo. Aqui a gente fala casa, mas domo a gente acaba entendendo às vezes só como o telhado, né? O domo. E interessante. Então é legal porque abre os horizontes para outros aprendizados. Então existe sim na espiritualidade uma, digamos, profecia ou talvez uma crença, né, de muitos espíritos trabalhadores que o Esperanto venha a ser uma segunda língua da maior parte das pessoas no globo. Só não sei em que milênio. Pra quando? Estamos encerrando. Você quer deixar algum recado pro pessoal que ficou curioso sobre o assunto? Rede social, já fala de novo. Vamos lá. Primeiro você pode me encontrar no Instagram, Gil B. Arruda, né? Pra gente bater papo. Gostaria de reencontrar muitos amigos da época do Esperanto. Me lembrei até de uma outra coisa.
Eu, como sempre gostei de fazer as coisas, na época que nós tínhamos o grupo de Esperanto, nós criamos, eu e Maria Rosa, um jornalzinho de Esperanto. Então eu montava a diagramação no computador, bem rudimentar, com impressora matricial. Nossa! Epson LX300. Voltou na minha cabeça aqui o barulho era... Nossa, Giovana, tá bem. E aí eu montava o jornal, ela fazia o conteúdo, eu diagramava, aí nós íamos na papelaria, xerocava aquelas páginas e depois ficava um grampeando para montar a edição. Então nós fizemos algumas edições desse jornal que chamava La Espero, que é A Esperança. E foi muito legal, porque a gente enviava esse jornalzinho pelo correio, a Maria Rosa, para gente de várias partes do mundo. E aí, às vezes, aparecia uma menção num jornal, numa coisa daquela região, falando o nosso boletinzinho. Olha que legal. Então, saiu muitas coisas. E lá nele, nós publicamos muitas coisas interessantes. Né? Por exemplo, tem músicas... Sulla mar brillas stella argento, dolce favora, ondo cai vento, danzas la barco, que el folio, Sancta Lucia. É a música Santa Luzia em Esperanto. Pai Nosso, não vou saber todo de cor, mas é mais ou menos assim, ó, Patronia, que o êxtase in lacello, sanctigata esto via nomo, veno via regno, faridio via volo, Tiel em lacello, não, Tiel em calço latera, enfim, não vou lembrar. Por mais da metade, valeu. Procura aí na internet que tem. E inclusive, se eu não me engano, no Vaticano, que tem lá em Roma, umas paredes com várias idiomas do Pai Nosso traduzido, tem a versão em Esperanto. É interessante, né? Então, assim, eu aprendi muita coisa, li bastante coisa na época do Esperanto. Por causa do jornalzinho, acabávamos fazendo versões de algumas coisas. Eu lembro que a Maria Rosa fez algumas versões de poesias do Pablo Neruda e a gente publicava no jornalzinho. Então era um negócio fantástico. Se você quer ter cultura, esse tipo de movimento, que hoje é muito fraco, serve demais para você se diferenciar na hora de aprender, porque você sempre vai encontrar pessoas muito bem intencionadas querendo te ensinar Esperanto. Tinha um senhor aqui em Rio Preto, não sei se ele ainda está vivo, eu acho que já é desencarnado, que eu aprendi sobre Santo Sudário com ele por causa do Esperanto. Então, ele era um dos maiores especialistas, foi N vezes para Turim, uma coisa de louco, por causa do Esperanto que eu conheci. E assim, muitos outros contatos eu fui tendo com outras culturas a partir... Porque normalmente a pessoa que estuda isso aqui é um cara que não é cabeça fraca. Normalmente o cara tem muita sabedoria. Então você acaba aprendendo um monte de outras coisas com a pessoa. Olha que legal, gente. Bom... Vamos finalizar. Eu vou pedir para ele finalizar, porque ele que não adianta, a gente, rota espiritual, é o Gilvan que começa e finaliza. Eu vou me despedir. Beijos. Por favor, Gilvan, finalize então, o rota espiritual. Se você gostou desse episódio, não deixa de deixar o teu comentário aqui, fazer perguntas, sugestões, dúvidas, coloque aí nos comentários, tá bom? Não deixe de curtir, compartilhar, habilitar o balangandando sininho. Balangandando. Adorei. E encaminhar, compartilhar para os seus amigos o link deste episódio, tá bom? Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais.